Se você entrou nesse vídeo, provavelmente é porque você está precisando falar para alguém que essa pessoa está fazendo uma coisa errada e você não sabe como fazer isso sem ofendê-la, sem perder essa pessoa. Então, para começar, eu quero explicar o que é exortação. A exortação, segundo a Bíblia, não é a disciplina. A exortação é você animar, encorajar alguém, é você levar essa pessoa a fazer uma decisão correta diante de Deus. Mas fique tranquilo que nesse vídeo eu vou te explicar como é que você faz essa exortação de uma forma que mais pareça uma disciplina, sem você perder a pessoa, porque provavelmente você entrou nesse vídeo por causa disso, né? Mas eu preciso explicar antes o que é exortação, né? Então, exortação não significa disciplina, porque muitas pessoas confundem, acham que é a mesma coisa, que exortar é sempre uma coisa dura, pesada em cima da pessoa. E na verdade, o que acontece quando você exorta alguém? Às vezes alguém está desanimado, não está mais indo na igreja, não está mais conseguindo ler a Bíblia, não está mais acreditando nas coisas de Deus. Então você vai lá lembrá-la do Deus que ela serve, você vai lembrá-la das promessas de Deus, de que a vida aqui na Terra ela é passageira, que você tem que olhar para as coisas do céu. Então essa é uma forma certa de exortar. Mas vamos supor que você quer que essa pessoa está em pecado, está fazendo uma coisa errada e você quer alertá-la. Isso também é uma forma de exortação. Não é exatamente uma forma de disciplina, mas de exortação. Porque a disciplina ela é mais para você corrigir alguém que já foi avisado, mas ainda assim decidiu fazer o que é errado. Então, mas se você quer exortar no sentido de admoestar, ou seja, no sentido de você alertar aquela pessoa que o que ela está fazendo é errado, aí você vai ter que usar algumas técnicas para que você não perca essa pessoa. Porque muitas vezes, na tentativa de fazer o que é certo, a gente acaba pesando a mão, a gente acaba fazendo errado por falta de conhecimento, e esse canal aqui, ele te ajuda a fazer as coisas de Deus da forma correta. Inclusive, você pode dar uma olhada nos outros vídeos, que com certeza vai ter algum que vai falar com o teu coração. Mas voltando aqui ao assunto de exortação, vamos supor que a pessoa está fazendo uma coisa errada ali, né? O que você vai fazer? Antes de você falar com essa pessoa, você vai orar para o Espírito Santo te falar o que você precisa falar para aquela pessoa. Porque muitas vezes você acha que aquela pessoa precisa escutar isso, mas o que Deus quer é que ela escute aquilo, entende? Deus, ele vê diferente da forma como a gente vê. Para começar, que Deus tem um coração muito mais bondoso e muito mais generoso e muito mais misericordioso que o nosso. Então, quando Deus olha pra gente, ele olha sempre na tentativa de tirar a gente do pecado, de estender a mão, de levantar a gente daquela situação. Então, quando a gente vai exortar alguém, a gente tem que ir com o mesmo sentimento, a gente tem que ir com a mesma intenção. Quando você vai exortar alguém, você não pode ir com a intenção de destruir essa pessoa. Porque muitas vezes, quando alguém está fazendo uma coisa errada, o que vem no nosso coração é raiva, é indignação, você fica indignado com aquela pessoa. Então, você pode acabar correndo o risco de achar que aquela pessoa é uma pessoa desprezível, que não serve mais, que não é um lugar dela ali de fazer a obra de Deus. E você tem que lembrar que o Deus que a gente serve, ele é um Deus de segundas chances, ele é um Deus perdoador. Quantas vezes você fez uma coisa errada e Deus te perdoou, e Deus te colocou de novo numa situação de fazer a obra dele, mesmo você sendo quem você é, mesmo você tendo feito o que você fez. Então, esse mesmo sentimento de perdão é o que você tem que ter com as outras pessoas, mesmo com aquela pessoa que você está indignado. Então, quando você for falar com essa pessoa, lembra que ela é um filho amado de Deus. Você vai chegar para dar uma segunda chance para essa pessoa. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é conversar com a pessoa no particular. Não exorte uma pessoa em público, porque isso vai destruir a pessoa. Pense, você gostaria de ser exortado em público? Você gostaria que alguém chamasse a sua atenção na frente de todo mundo, na frente da igreja? Como é que você se sentiria? A gente se sente envergonhado, a gente se sente humilhado. Então, quando você vai chamar a atenção de alguém, chame no privado. Converse com essa pessoa pessoalmente, não corra o risco, não caia na tentação de chamar a atenção dessa pessoa pelo telefone, por mensagem, por WhatsApp, porque isso só piora a situação. Eu digo por experiência própria, todas as vezes que eu fui tentar conversar com alguém para falar de alguma coisa que essa pessoa fez, que foi errado, e eu tentei usar a ferramenta do WhatsApp para isso, piorou. Porque a pessoa ela vai ler do jeito que ela entende que você está falando. Às vezes você está falando, oi fulano, eu preciso conversar uma coisa com você. E a pessoa está lendo, fulano, eu preciso conversar uma coisa com você. Entendeu?
Então, às vezes você vai falar calmo e a pessoa vai ler como se você estivesse gritando com ela ou com raiva. Então, sempre que for conversar, conversa pessoalmente. Lembra disso. Ah, Fábio, mas eu não tenho tempo. Conversa pessoalmente. Ah, Fábio, mas é que não dá. Conversa pessoalmente. Você vai lembrar disso que eu tô falando. Depois não vai dizer assim, ah, deveria ter escutado a Fábio. Conversa pessoalmente. Não conversa por WhatsApp. E aí conversa do privado, chama a pessoa, vai na casa dela, chama ela na sua, conversa no privado e fala. Aí você vai usar essa outra estratégia, se você nunca ouviu falar dela, é a estratégia do sanduíche. O que é isso? O sanduíche é composto do pão de cima, a fatia do pão de cima, aí tem o recheio e tem a fatia do pão de baixo, e aí a gente tem o sanduíche. O que é a fatia do pão de cima e a fatia de baixo? São as coisas boas que essa pessoa já faz e que você gostaria que ela continuasse fazendo. E o que é o recheio? O recheio é aquela coisa que você precisa falar, aquela coisa difícil que essa pessoa está fazendo de errado, que você precisa lembrá-la para ela se consertar. Mas por que a gente tem que fazer isso? Fatia de cima, começar com elogio, aí bota ali a situação complicada no meio e termina com elogio. Por que disso? Gente, isso é a forma mais fácil de você conseguir que a pessoa te escute. Você vai lembrar por você mesmo. Quando alguém chega pra você tentando apontar um erro seu e ela já chega apontando o teu erro, como é que você reage? Você acha que aquela pessoa tá te atacando, você acha que aquela pessoa tá jogando fora tudo de bom que você fez. Então, quando você começa lembrando essa pessoa do que ela faz de bom, você desarma a pessoa. Ela entende que ela não é um lixo descartável, ela entende que ela não é a podridão do ser humano. E ela entende que você tá com a intenção de amor, a intenção correta. Então a chance dela te escutar é muito maior. Então isso não é uma estratégia de manipulação. Isso é uma estratégia de você alcançar o coração da pessoa da forma mais fácil. A gente não tem várias estratégias de evangelismo e a gente não usa isso para que as pessoas consigam dar a chance de escutar a Deus, dar a chance de falar sobre Jesus. Então, a gente também tem que usar estratégias para que as pessoas também tenham a chance de escutar uma exortação. E não tem nada de errado nisso. Isso é uma coisa que você está fazendo de forma sábia. Então, quando você vai, vamos supor que a pessoa, toda vez que ela marca um compromisso contigo, ela chega atrasada. Eu estou jogando um exemplo. Então, como é que você vai falar com essa pessoa? Oi, fulano. Queria conversar com você. E primeiramente eu queria te lembrar o quanto eu sou feliz pela sua vida, porque você é uma pessoa que ajuda, sim, um coração generoso. Todas as vezes que a gente precisou, você sempre disse sim. Todas as vezes que eu precisei de você, você sempre esteve ali junto para me amparar. E é por conta dessa amizade, dessa intimidade que a gente desenvolveu, que eu preciso falar uma coisa pra você, uma coisa um pouco complicada, mas eu preciso falar pra gente alinhar a expectativa. Eu tô vendo que você tem chegado atrasado nos compromissos, eu queria entender o porquê que isso está acontecendo pra gente poder resolver isso. Aí ali, ó, viu? Você já colocou, você começou com elogio e começa no meio colocando ali o que você quer resolver. E aí você fala, olha, não é que eu te vejo com maus olhos, não quero que você entenda isso, mas eu queria que você lembrasse que a gente tem compromissos, os compromissos começam a tal hora, todo mundo chega nesse compromisso, a gente fica esperando você. Se você conseguisse chegar mais cedo, a gente ia ter uma reunião muito mais produtiva e agradável. A gente consegue fazer isso? E aí você vai fechar o sanduíche, né? Aí depois que você falou isso, com certeza a pessoa vai escutar e ela vai ter a chance de te responder, ela vai se explicar, de repente ela vai pedir desculpa, mas aí você fecha a sua palavra com um encorajamento, que seria o elogio final. Fala assim, olha fulano, mas apesar de eu estar falando isso, eu quero que você lembre que você é uma pessoa especial. E isso que eu estou falando, não joga fora todas as coisas boas que você já fez, porque isso aqui é só um alinhamento, que vai falando as coisas que você acha dessa pessoa que realmente são sinceras. E é importante que você seja sincero. Não vai inventar elogio que não existe, porque isso é mentira. Diante de Deus é um pecado. E também a pessoa ela vai perceber que você tá só ali enchendo a bola dela de uma forma mentirosa, falsa, né? Então fale o que realmente aquela pessoa faz. E se é uma pessoa que ela erra muito, é muito difícil achar uma coisa boa que essa pessoa faz, você vai pedir pro Espírito Santo te falar alguma coisa, porque com certeza todo mundo tem uma coisa boa, gente. Todo mundo tem. Lembra que a tua intenção na hora de exortar alguém é resgatar essa pessoa. Então, quando você for falar com alguém, use palavras brandas. Não vá cheio de ira, não vá cheio de indignação, porque você vai perder essa pessoa.
E quando eu falo perder essa pessoa, é justamente você magoar tanto aquela pessoa que ela já tá numa situação ruim ali, ela acaba se entregando de vez para aquela situação e ela se afasta de Deus. E a nossa intenção é sempre aproximar as pessoas de Deus. Então, quando você vai falar de uma exortação para alguém, você vai com a intenção de aproximar essa pessoa de Deus. Ah, mas você falou e a pessoa ainda assim foi rebelde, ainda assim foi orgulhosa, ainda assim não quis. Dá uma segunda chance, porque nosso Deus é um Deus de segundas chances. Espera um tempo, fala novamente, chama outra pessoa para falar junto com você numa próxima vez, né? Sempre começa tentando falar você sozinho. Depois, se não deu certo, chama outra pessoa. Ah, não deu certo com a outra pessoa, chama de novo mais uma vez. Porque assim, da mesma forma que Deus, ele não desiste de você, da mesma forma que Deus te dá várias chances, você também tem que se comportar desse jeito com os filhos de Deus e com as pessoas que você quer resgatar para Deus. Porque da mesma forma que a gente gosta de ser tratado, a gente deve tratar as outras pessoas. Mas aí assim, uma, duas, três vezes a pessoa continuou ali com aquele problema, continuou orgulhosa, aí você pode, dependendo da situação, se for uma situação da igreja, né, você pode abrir aquela situação para a igreja, claro, dependendo da situação, dependendo se for um caso, nessa forma, vamos supor, por exemplo, alguém está passando a perna, tá passando a perna nos irmãos da igreja, pedindo dinheiro emprestado, não tá pagando ninguém, né? Você chega lá, chama atenção, não resolveu, chama mais uma pessoa, não resolveu, chama mais outra pessoa, não resolveu. Aí sim você pode abrir a situação para a igreja e ali juntos vocês chegarem a alguma decisão que o Espírito Santo dê para vocês. E lembrando que isso é bíblico, a Bíblia nos fala, nos exorta a fazer dessa forma, a você chamar alguém no privado, falar sozinho com ela, e depois ir fazendo esse passo a passo, porque é assim a forma mais respeitosa que você pode tratar o seu irmão, tratá-lo como um ser humano, digno de respeito, digno de amor. Dá uma joia nesse vídeo se você gostou, se te ajudou, compartilha aí com o teu ministério, com alguém que está precisando, de repente compartilha com a tua igreja também, porque todos nós precisamos aprender a exortar da forma correta e também precisamos aprender a receber exortação. Vai ter mais vídeos aqui nesse canal sobre esse assunto e outros mais que levam o reino de Deus para a vida das pessoas. Meu nome é Fabiane Santos, um grande abraço, tchau, tchau!